tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma aula de História do primeiro ano do ensino médio e hoje, nesse pequeno vídeo, a gente vai falar sobre o Egito Antigo. Claro que não vamos falar muito, porque seria um vídeo de horas falando sobre o Egito, né? O Egito tem muita coisa bacana para falar. Então eu vou me pautar, eu vou me basear, né? Apenas naquilo que é mais importante, naquilo que a gente necessita para o curso, né? E naquilo que a gente vai ter que utilizar depois lá na frente no decorrer das nossas atividades, tá? Então, esse vídeo de agora, fala só sobre o Egito e sobre as coisas mais importantes que eu destaquei para vocês, que são necessárias para que a gente possa seguir as nossas aulas, tá bom? Pessoal, o Egito Antigo, né? Todo mundo conhece o Egito. Quando a gente fala em Egito, a gente vem na cabeça as pirâmides, né? Toda aquela excentricidade, né? Que é peculiar do Egito Antigo, né? Mas claro que muitas coisas têm ao entorno disso para a gente poder entender um pouco mais sobre o Egito. Aonde surgiu o Egito? Como surgiu a civilização egípcia, né? Então olha que interessante. O Egito, ele nasce, como todas as civilizações do mundo antigo, ele nasce às margens de um grande rio, né? No caso do Egito, ele vai nascer às margens do rio Nilo, tá, pessoal? Então, como já era uma coisa meio que corriqueira nas civilizações das antiguidades, eles formavam as pequenas aldeias ali próximos aos grandes rios e utilizavam a água para a sua sobrevivência e depois, claro, iam se desenvolvendo. Com o Egito não foi diferente, tanto no Alto Egito quanto no Baixo Egito, todos ali utilizavam os recursos oriundos do Rio Nilo, né? O Rio Nilo, ele tem uma característica muito interessante de ser o maior rio do mundo, tá, pessoal? O rio mais comprido do mundo. Ele forma um vale entre o deserto do Saara e vai até a Arábia, né? O sul da Arábia, aquela região ali. Então, o Rio Nilo tem essa denominação, tem essa característica, né, essa alcunha de ser o rio mais comprido do mundo. E é exatamente ao entorno desse rio, dessa quantidade muito grande, né, de recursos que a civilização egípcia vai se desenvolver. E ao longo do seu desenvolvimento, começando, claro, em uma pequena aldeia e depois tomando proporções de cidade e depois de reino, o Egito vai se desenvolvendo. Primeiro surge a divisão do trabalho por parte do mais antigo, até o momento em que forma-se uma sociedade propriamente dita. E essa sociedade toma alguns moldes, pessoal, que a gente vai conhecer agora, tá? Tendo lá o seu principal responsável até aquele que sustenta essa sociedade, né? E para explicar um pouquinho melhor essa parte aí, eu mandei aqui pra gente, ó, a pirâmide que representa a sociedade egípcia. Pessoal, olha que interessante. A gente vai começar lá por cima e vai até o base da pirâmide aqui, entendendo quem faz parte dessa sociedade e o que cada um tem de função dentro do seu local ali nessa pirâmide, tá? No topo da pirâmide, ou seja, a figura mais importante, tá, da sociedade egípcia, claro, todos nós sabemos, é o faraó. O faraó era o líder dos egípcios, né? O líder da sociedade egípcia. O nome faraó, pessoal, quer dizer enviado de Deus ou descendente de Deus, algo desse sentido, né? Para vocês entenderem. Então, quando aquele governante chegava ao poder e se intitulava faraó, na sua visão, e claro, passando isso para o seu povo, ele dizia que ele era representante direto dos deuses, sempre lembrando que os egípcios eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. E esse faraó representava toda essa divindade aqui na Terra. Então ele era respeitado, claro que ele impunha também o medo, portanto ele era muito temido e respeitado dentro dessa sociedade, né? Então o topo da pirâmide era o faraó. Logo abaixo nós tínhamos os nobres, né, que normalmente eram pessoas nascidas na família do faraó, né, que
recebiam esse título de nobreza, e os sacerdotes, que tinham uma função muito importante no reino, que era o quê? A tranquilidade espiritual de todos os envolvidos, né? Então o sacerdote, ele era muito respeitado na sociedade egípcia, por isso ocupava essa posição de destaque na pirâmide, né? Logo abaixo nós tínhamos os soldados, claro, extremamente importantes, porque faziam a proteção do reino, né? A proteção do Estado de um modo geral, então eram muito respeitados. Logo abaixo dos soldados nós tínhamos os escribas. O que é um escriba? Escribam eram as pessoas que detinham a leitura, né? A escrita, então eles sabiam desenhar e escrever a linguagem egípcia, portanto tinham essa respeito, né, por parte da sociedade, claro, de todos os outros que ali se possuem envolvidos na pirâmide. Então os escribas estavam logo abaixo dos soldados, ali mais ou menos que no meio da pirâmide, né? Logo abaixo dos escribas vinham os comerciantes, logo abaixo os artesãos e um pouquinho mais abaixo os camponeses. Por que eu falei dos três ao mesmo tempo e vou explicar agora, pessoal. Olha que interessante, quando a gente pega o topo da pirâmide, nós temos o faraó, logo abaixo nobres e sacerdotes, logo abaixo soldados e escribas. Essas pessoas, pessoal, eles não geravam renda, né? Eles apenas geravam custos para o reino, né? Para o Estado egípcio de um modo geral, né? Então, para manter o luxo da nobreza, do faraó, o conforto dos soldados, o armamento dos soldados, que mais? Enfim, tudo aquilo que esses acima ali dos comerciantes gastavam, né? Precisavam de recursos. Quem sustentava essa base eram exatamente os três que eu acabei de falar: os comerciantes, os artesãos e os camponeses. Esses caras trabalhavam muito e pagavam, pessoal, altíssimos impostos para a corte, né, de um modo geral, para sustentar os vícios, o luxo e a riqueza daqueles que estavam no topo da pirâmide. Então os comerciantes, os artesãos e os camponeses, todos eles eram homens livres, mas como precisavam viver ao reino, trabalhavam e pagavam uma quantidade muito grande de impostos, tá? E lá na base da pirâmide estavam os escravos, pessoal. Como vocês conhecem, né? Escravo é escravo. Não geravam renda, mas trabalhavam, tá, muito para sustentar a máquina toda da sociedade, claro, sem receber nada em troca, tá? Um detalhe importante: quem se tornava escravo no Egito, pessoal? Apenas as pessoas que eram conquistadas em guerras de reinos, né? Ou seja, o Egito ganhou de alguém, o perdedor era escravizado, ou então pessoas que eram escravizadas por dívidas. Por exemplo, se eu tenho uma dívida muito grande com um comerciante da cidade e não consigo pagar, eu me torno escravo desse comerciante para pagar a minha dívida, tá bom? Então a sociedade era basicamente isso que eu expliquei para vocês, tá? Ou seja, essa história de que o topo da pirâmide gasta e o meio da pirâmide sustenta vem lá do tempo dos gregos, egípcios, romanos, enfim, tá? Não é uma coisa atual de hoje que nós vivemos aqui, tá, pessoal? Seguindo então, nós temos uma outra fase muito interessante da cultura egípcia, pessoal, que é a escrita. A escrita egípcia foi toda ela desenvolvida em símbolos, que são exatamente como esses que eu coloquei no slide para vocês verem aí, pessoal. Símbolos que eram denominados de, o nome, hieroglifos ou hieróglifos, enfim, a pronúncia às vezes ela se confunde, hieroglifos ou hieróglifos. Os egípcios se comunicavam através disso, escreviam em papiro, né? E claro, através dessa escrita, apenas compreendidas por eles, eles podiam mandar seus recados, suas mensagens, enfim, de um modo geral. Os hieróglifos, os hieroglifos, eram tão peculiares, né, e tão particulares dos egípcios, que eles nunca foram traduzidos até o século XIX. Somente no século XIX, ou seja, nem há tanto tempo atrás assim,
O francês Champollion, né, o nome desse rapaz, é que decifrou os hieroglifos egípcios e tentou entender um pouco mais sobre o que eles falavam naqueles manuscritos encontrados lá aonde o Egito existe ou a parte dele ainda se mantém, tá? Então a escrita egípcia, grava esse nome, era feita com hieroglifos, né? Símbolos denominados hieroglíficos. Eram escritas em papiro e só foi traduzida por Champollion no século XIX, tá? Outro detalhe que nós temos que nos ater para entender um pouquinho do Egito é sobre a religiosidade dos egípcios, pessoal. Acabei de falar que todos eles eram politeístas. O que isso quer dizer? Relembrando, acreditavam em vários deuses, tá? E entre esses deuses, um deles era Osíris, o deus da morte, ou seja, o que acontecia com o egípcio ou com o faraó após a sua morte, né, pessoal? Por isso, os egípcios criaram um ritual que todos vocês conhecem, mas que eu vou explicar uns detalhes agora, que tornou eles diferentes dos outros povos da antiguidade, que foi o ritual da mumificação, pessoal. Ou seja, você aí já viu uma múmia, assistiu um filme que tinha uma múmia, né? Então, por que essa múmia, pessoal? Por que isso? Vamos entender então primeiro como é que se dava o processo de mumificação, né? Antes de eu explicar, só um detalhe, pessoal. Nem todo cidadão egípcio se tornava múmia. A mumificação era um ritual exclusivamente do faraó, tá bom? Mas que podia ser adquirido por outras pessoas que tivessem condições de arcar financeiramente com a mumificação, tá? Então, pessoal, nem todo cidadão egípcio vira múmia. Apenas os faraós, nobres, enfim, e aqueles que podiam pagar pelo processo. A partir do momento que decidiu-se mumificar alguém, sendo ela faraó ou não, nós passávamos por um processo parecido com esse que está aí na foto. Vamos entender então, pessoal. Primeira coisa, o corpo da futura múmia é entregue a essas pessoas que trabalhavam nesse centro de mumificação e começa o processo. Como é que funcionava o processo? Primeira coisa, a retirada do cérebro. O cérebro era retirado pelo nariz com uma espátula que era introduzida e puxava até sair o cérebro. Feito isso, abria-se o corpo do indivíduo e retiravam-se todas as vísceras, tá bom? Ficando aquilo vazio, tá? Deixava-se apenas o coração. Retirando-se as vísceras, todo aquele vazio era preenchido com plantas aromáticas, né? Para melhorar um pouco a aparência do corpo. Feito isso, um detalhe. Antes da planta aromática, o corpo, após a retirada das vísceras, era mergulhado, pessoal, em uma espécie de sal, né, de natrão, né, uma espécie de produto que iria retirar toda a umidade do corpo. Ou seja, aquele corpo ficava em torno de 30 a 40 dias mergulhado no natrão. Feito isso, retirava-se o corpo, já praticamente todo ressecado, né? Sem aquela umidade natural, e aí sim esse corpo era preenchido pelas plantas aromáticas que ocupavam o lugar das vísceras, tá? Feito esse processo, o corpo era embalsamado ali com formol e alguns outros produtos e enrolado nas faixas, tá? O faraó ou o responsável, as pessoas ali envolvidas, iam ser colocadas em um sarcófago e levadas à sua morada eterna. Os faraós moravam eternamente nas suas pirâmides, mas os outros nem sempre, pessoal, nem sempre. Eram diversos tipos de túmulos destinados àqueles que passaram pelo processo da mumificação. André, você falou no começo que nem todo mundo era mumificado. O que acontecia com quem não era? Bom, quem não era mumificado era enterrado em túmulos comuns, tá bom? Um detalhe, pessoal.
Aquele rapaz ali, ó, com a máscara de cachorro, era uma representação do deus Anubis, tá bom? O deus responsável pela mumificação. Então, durante o processo todo que os outros sacerdotes e médicos aqui estão fazendo, ele ficava recitando algumas orações, né? Como se fossem orações, para a gente poder entender, relacionados à mumificação. Então era importante a presença do homem aí com a máscara de cachorro para poder o processo ser legitimado, tá bom? Outra curiosidade, após a múmia ser enfaixada, ela era colocada dentro do sarcófago com uma pequena abertura na sua boca. Mas por quê, cara? Porque era o seguinte, pessoal, os egípcios acreditavam que quando você morre, o seu corpo vai até os céus prestar conta da sua vida para Osíris, tá? E a partir do momento que você prestou contas, você volta para o seu corpo para habitar, a sua alma, né? Volta para habitar a morada eterna. E eles acreditavam que ela deveria entrar pela boca, por isso uma pequena abertura durante o enterro do indivíduo, tá bom, pessoal? Tranquilo sobre a mumificação? Tranquilo, isso aí, é bacana. E ainda para a gente fechar sobre o Egito, os egípcios eram grandes, pessoal, mas grandes técnicos em algumas áreas, principalmente geometria, astronomia e química, mas principalmente ainda na matemática, pessoal, que foi muito, mas muito importante para a construção de obras como essa aí, pessoal, as grandes pirâmides, tá? Essa da foto são as pirâmides de Gizé, que pertencem ao faraó Quéops, faraó Quefren e ao faraó Miquerinos, tá? São as 3 maiores pirâmides do Egito, claro, temos algumas outras ali de cada faraó, tá? Obras faraônicas, como a gente costuma dizer, né? Com uma perfeição ímpar, tá? Com uma tecnologia praticamente zero, mas que a partir do uso da matemática, do cálculo de um modo geral, eles conseguiam o corte perfeito da pedra e transformaram essa inteligência nessa obra que a gente consegue observar até hoje, tá bom, pessoal? Detalhe importante, a média de construção de uma grande pirâmide como essa do Quéops, por exemplo, que é a do meio ali, era em torno de 30 anos, tá, pessoal? 30 anos essa obra demorava, tá? Parecia obra do governo, mas não era. Era uma obra do faraó. Então o que acontecia? 30 anos, a pirâmide ficava pronta e após a sua morte, Quéops foi levado, assim como Quefre e o Miquerinos, para suas moradas eternas, tá bom, pessoal? Outro detalhe da pirâmide, nem todos que trabalhavam nas pirâmides eram escravos, a grande maioria sim, mas tínhamos também funcionários assalariados que buscavam emprego nas obras das pirâmides para manter o seu sustento, tá bom? Então, pessoal, basicamente do Egito Antigo, muito resumidamente, é isso que eu tenho para falar para vocês, tá? Espero que tenha sido produtivo. Semana que vem a gente volta com mais uma aula de história e qualquer dúvida eu estou à inteira disposição, tá bom? Muito obrigado, pessoal!